Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade a prosperarem em todos os setores de sua vida. Na live de hoje, vamos passar uns comportamentos básicos ignorados. Vamos passar os comportamentos básicos ignorados em razão do paradigma do materialismo, paradigma da Matrix. Quando eu digo paradigma do materialismo, não é o paradigma que busca bens materiais. Não é isso. O paradigma do materialismo é o paradigma que ignora o fato de tudo ser matéria ou onda. São coisas diferentes, ok? O paradigma do materialismo enxerga as coisas apenas como matérias sólidas. Não entendem que é matéria ou onda de acordo com o observador. O paradigma quântico entende que tudo é matéria ou onda de acordo com o observador. Vamos lá. No final, talvez, se der tempo, fazemos um voltar na origem. No domingo, com certeza, faremos o voltar na origem. Hoje, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro grande erro primeiro grande erro dos que eu vou falar hoje é o fato da pessoa querer conquistar um objetivo e, após conquistar o objetivo, ela ser alegre. A alegria tem que vir antes. Sem alegria, não se consegue conquistar grandes objetivos, grandes metas. Eu falei em outras lives que se a pessoa não for feliz hoje, no presente, ela não vai conseguir ser feliz depois, se ela atrelar a felicidade a algum acontecimento futuro. E, somado a isso, isso já está provado, é que se não tiver alegria, grandes metas não são galgadas. A maioria das pessoas, elas querem cumprir metas e, em razão do cumprimento, serem alegres. Deve ser o contrário. Elas devem ser alegres e a alegria vai ajudá-las a conquistar as metas. Porque a alegria que é aquela energia propulsora. Sem alegria, as pessoas caminham em câmera lenta. Com alegria, elas voam. Então, se existe o seguinte pensamento: quando eu conseguir isso, eu vou ser alegre. Estou buscando isso para ser alegre. Estou buscando aquilo para ser feliz. Esse é o pensamento do paradigma da Matrix. Deve ser mudado. Você deve mudar. Agora, deve ser feliz e, assim, irá conquistar sua meta. Porque a felicidade que vai ser o combustível pelo qual você vai conseguir. Vai ser o combustível pelo qual você vai se manter no flow, né, no procedimento até conseguir atingir a sua meta. O que falta para ser feliz hoje? Eu vou falar exatamente o que falta. O que falta é você iniciar uma jornada efetiva para conquistar sua meta. O que é uma jornada efetiva? A jornada efetiva é quando você sabe exatamente o que você deve fazer para conquistar sua meta e fazer. Você sabe o que deve fazer e coloca em prática. Com isso você fica alegre. Se a meta está dentro do seu propósito de vida, você é feliz. Se ela não estiver, você não é feliz. Simples assim.
Um segundo grande erro. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado sobre essa questão da felicidade, da alegria, que primeiro deve ser feliz para assim conseguir as metas? Tentar conquistar metas sem alegria é um dos motivos do insucesso? Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada a essa questão? Alguém? Seguindo. O segundo grande erro são as oscilações. As oscilações, elas são altamente nefastas, por quê? Deixa eu botar aqui. As oscilações, elas são altamente nefastas em razão da seguinte questão. Quando a pessoa está feliz, no estado de alegria, aí no caso seria uma alegria momentânea, ela está vibrando numa frequência alta. Mesmo que a alegria seja momentânea, ela faz a pessoa vibrar numa frequência alta. Quando eu falo frequência, é frequência mesmo, em números. Frequência 930, frequência 963, frequência 7752. Cada frequência, você não precisa preocupar-se com os números. Convencionou-se determinar números para determinadas frequências, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso. Quando a pessoa vibra na alegria, ela vibra numa frequência que convencionou-se denominar um número X. Quando a pessoa vibra com amor, ela vibra numa frequência que denominou-se ser uma frequência com número X. Quando se está nesta frequência, ótimo. Mesmo que seja momentâneo, entre aspas, a frequência está lá. Ela está vibrando numa frequência. Quando ela oscila, ou seja, quando ela desce, vibra numa frequência ruim, depois ela volta. Quando ela desce, o que exatamente acontece? Metaforicamente, ela abre uma porta para energias negativas a afetar. Exatamente isso. É claro que vão ter acontecimentos que vai necessariamente abaixar a frequência da pessoa. A morte de um familiar, por exemplo, alguma notícia ruim que ela deve saber. Agora, notícias ruins que não vão mudar nada para a vida da pessoa, por qual motivo ela vai querer saber? Não há motivo. O único motivo é que o comportamento dela estar escutando notícias ruins nada mais é do que um comportamento autossabotador. Ponto. Para que se vai ler notícias ruins? Existe uma tendência, esse é um motivo, já foi alvo, não tem muito tempo que eu não falo sobre isso, tá? Mas existe uma tendência as pessoas aqui nesta terceira dimensão gostarem de assistir notícias ruins. É por isso que os jornais, a imprensa em geral, ela noticia notícias ruins. Por quê? Porque isso vende. As pessoas consomem isso. Quando eu digo que as pessoas consomem, é que elas vão lá, elas clicam no vídeo e ficam assistindo. Se está passando de canal na televisão, quando ela para no noticiário que está noticiando algo ruim, ela para de passar o canal e fica atenta. Então isso gera consumo. Como a imprensa objetiva lucro, como outra empresa, e eles objetivam lucro dentro do paradigma da Matrix, eles deveriam objetivar lucros dentro do paradigma quântico. Aí não teria esse pensamento de querer noticiar o que gera consumo. Se eles pensassem dentro do paradigma quântico, eles iriam se preocupar-se apenas em noticiar notícias boas e aquelas ruins que seriam necessárias.
As desnecessárias não iriam noticiar. A empresa, no dia que tiver uma empresa de telecomunicação, alguma empresa, algum jornal, alguma revista, algum site, acredito que já tem alguns que façam isso, o crescimento vai ser sem precedentes. Então, vai ser um crescimento muito grande, como já existem, mas não grandes, são pequenos ainda, mas estão crescendo muito. Como eles vibram, né, ainda no paradigma da Matrix, 99,9% das empresas da imprensa vibram assim, eles vão noticiar o que vem de consumo, e o que vem de consumo são notícias ruins. Por que notícias ruins vendem bastante? Vendem não, são consumidas. Também vendem. A partir do momento que a pessoa está lá olhando, ela está comprando aquilo ali. É um jogo de venda e compra também. Por que isso vende? Esse fato, faz muito tempo que eu não falo sobre isso, e nem vou entrar em maiores detalhes, em razão de um pacto de autodestruição que existe nessa terceira dimensão. Existe um pacto de autodestruição que está sendo dissolvido, né, na medida do possível. Uma forma de romper o pacto de autodestruição é ouvir uma prática nossa. A prática não é nossa, a prática que nós passamos. Existe uma prática que nós recomendamos ela dentro da nossa mentoria, que é os 21 dias de limpeza do Miguel Arcanjo. Quem fez os 21 dias seguidos, ouvindo, sem sabotar, sem dar margem para sabotagem, sem dormir, etc., pode não ser tão fácil assim. É só escutar 21 dias seguidos, sem dormir. Acontece das pessoas dormirem e elas perguntarem, e aí? Eu falo, não, pode continuar tranquilamente os 21 dias. Eu falo isso porque quando eu falo que não, tem que começar tudo de novo, as pessoas desistem. Então eu prefiro que elas terminem os 21 dias, ainda que dormindo alguns dias, do que simplesmente desistam. Mas para fazer de forma 100%, é escutar os 21 dias, um atrás do outro, sem dormir, escutando. Aí o pacto de autodestruição ele é desfeito. Pacto de autodestruição. Isso aí, explicar isso é uma coisa bem complexa. Quem explica, tem um autor que explica muito bem, mas vocês não vão achar muitos vídeos dele, teriam que comprar os livros, tem vários, é o Norberto Kepp, lá de São Paulo, está vivo ainda. Mas a questão é que existe uma situação dessa. Por isso que existe um sentimento lá no fundo de querer o mal das pessoas, de vibrar com notícias ruins. Existe isso. Quando se reconhece essa energia ruim dentro de si, reconhecer é o passo para também desfazer essa energia. Quando a pessoa entra em negação, falamos muito sobre a negação da realidade, ela, não, eu não tenho isso, etc., continua vivo dentro dela. Quando ela percebe, quando ela reflete, isso é algo que cada um deve fazer sozinho em seu momento. Uma reflexão para dentro, profunda, analisando determinados comportamentos, notícias ruins sobre amigos, sobre familiares, às vezes sobre pessoas também que você não conhece, que chegaram até você, e notícias ruins, e você sentiu uma certa alegria lá dentro de você. Isso é em razão do pacto um pacto de destruição realizado nesta dimensão, não é com cada pessoa, é com esta dimensão. Não tem nada a ver com você especificamente, tem a ver com esta dimensão. Quando se reconhece isso, esse é um passo, um grande passo para ser desfeito. Quando se não tem reconhecimento, a pessoa fica na enganação. Alguém que quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Vamos lá, continuando.
Tem um seriado, ele é bem violento. Só que, e quando as pessoas, observação, quando as pessoas, elas assistem a algo que é violento e não conseguem assistir, é porque existe uma sombra relacionada a esse ato, geralmente em vidas anteriores. Quando a pessoa, ela era um ser que cometia esses atos violentos em outra dimensão, é algo que ela não consegue enxergar, assistir, porque toca na sombra. Quando a pessoa assiste com tranquilidade, ela, é claro, ela vai ter uma certa ojeriza, só que é algo que dá para assistir, assistível, tudo bem. Agora, quando ela desliga, não consigo assistir isso, desliga e troca de canal, isso é uma sombra. É porque aquele acontecimento toca, provavelmente, ou ela cometeu, geralmente é quando a pessoa comete esses atos violentos de vidas anteriores, e aí existe uma sombra, ou ela foi uma pessoa que sofreu muito com aquilo ali em várias encarnações. Geralmente é quando ela cometeu o ato em vidas anteriores. A prova de que isso que eu estou falando é verdade é o seguinte: tem documentários que mostram como o tamanho do sofrimento dos animais que passam por processos horripilantes, né, ao bel prazer dos seres humanos, para que sirvam de alimentos para os seres humanos, para que sirvam de algum benefício, roupa, casaco de pele, etc. Tem documentários que mostram exatamente o sofrimento que determinados animais passam. Quando a pessoa ela está assistindo o documentário e ela desliga porque ela diz que não consegue assistir aquilo, só que ela continua patrocinando, ou seja, continua comendo alimentos oriundos desses procedimentos horripilantes, é porque, na verdade, aquilo ali é uma sombra da pessoa. Porque quando se assiste um documentário desse por completo, a pessoa ela vai ter uma tendência altíssima a não patrocinar mais. Quando eu digo não patrocinar mais, leia-se. Vamos supor que ela está assistindo um documentário e que o boi ele sofre muito para que sirva de alimento para o ser humano. Os seres humanos que se alimentam de carne, quando eles comem carne, não é que eles se alimentam somente de carne, eles comem carne também. Quando eles estão comendo carne oriundas de um sofrimento, ou leia-se, 98% das carnes vendidas no mercado, no açougue, por exemplo, são oriundas do sofrimento do boi. Quando isso acontece, a pessoa está patrocinando o sofrimento do boi. Se ela está comendo uma carne em que o boi sofreu, em que o boi sofre para aquela carne estar ali, os bois sofrem. A pessoa, quando come carne, ela está patrocinando aquilo ali. Beleza. Se ela assistir um documentário que mostra por completo, ela vai ter uma tendência muito forte a parar de comer carne. Quando ela está assistindo um documentário, vê o boi sofrendo e ela não faz nada, ela vê o boi sofrendo e ela desliga o documentário, porque diz que não consegue assistir, mas ela não faz nada no que diz respeito a parar de comer carne, é porque tocou-se numa sombra. Tocou-se numa sombra dela. Existe o fator fazer boi sofrer é uma sombra daquela pessoa. E uma hora isso vai vir à tona de forma altamente nefasta na vida dela. Uma hora vem. Trouxe esse exemplo para provar que quando uma pessoa assiste um determinado filme ou documentário violento e ela diz que não consegue assistir, é porque existe uma sombra nesse sentido também. Então, quando se assiste um documentário violento e a pessoa desliga, é porque existe uma sombra. Quando ela consegue assistir, se antes ela não conseguia e agora ela consegue, é porque essa sombra está sendo trabalhada. E se ela assiste
Na marra, eu sei que na marra deve ter os seus limites, tá? Mas a pessoa deve estar sempre superando os seus limites. Quando ela assiste e vai, ela está trabalhando a sombra dela. Isso é um fato. Tem um seriado que eu estou assistindo, o nome é Vikings. Fala sobre a mitologia nórdica. Muito bom, eu recomendo assistir a todos. Ele mostra a seguinte questão. Lá, eu acho que ele não menciona a data em que ocorre, tá? Mas bem antigamente, eu não consigo precisar qual foi. Foi depois de Cristo, isso é um fato. Mas não consigo precisar a data, não menciona. Eles mostram esses povos, né, principalmente os nórdicos, mitologia nórdica, os vikings, saindo mar adentro e conquistando novas terras. Quando, no início desse seriado, no início, e continuou assim até o final, melhorou um pouco. Eu estou na quinta temporada, melhorou um pouco, mas continua assim. Continua assim como? Quando eles chegam nas novas terras, eles simplesmente saem matando todo mundo. Pá! Sai matando. E pegam as riquezas e levam lá para a terra deles. Depois eles começam a aspirar a aumentar os territórios, conquistar territórios. E durante toda essa jornada, os reis, tem os condes, tem os reis, sempre quem está abaixo querendo conquistar o lugar mais alto. Quem é conde quer ser conde, quem é conde quer se tornar rei. E sempre um querendo puxar o tapete do outro. E o rei querendo derrubar outros reis para aumentar os seus territórios. Assim, dessa forma. E quando eles se encontram com isso dentro do mesmo povo, tá? Dentro do mesmo povo. Quando eles encontram outros povos, quando eles vão conquistar outras terras, eles saem matando. Quem sobrevive, eles pegam e levam para ser feito de escravo. E as terras vão conquistando e eles começam também a almejar, pegar os povos nórdicos e levar para outros países para que tenham povos de outros países, aumentando as terras. Eles, com eles mesmos, entre família, eles têm um sentimento muito grande. Quando ele vê um familiar morrendo, eles vão lá defender. Ele também mostra laços de amizade muito bons entre eles. Só que quando eles têm contato com outros povos, é matar, matar, matar. Quem sobrevive, vive de escravo. Porque isso é uma cultura naquele momento. Com a evolução, aí saindo do seriado, com a evolução, esses pensamentos, eles vão melhorando. Por exemplo, hoje em dia, brasileiros não vão querer... Se brasileiros, vamos supor que saíssem numa expedição, encontrassem uma ilha e vissem povos lá, os brasileiros não iriam querer pegar aqueles povos, trazer para cá e tratá-los como escravo aqui. Até porque a escravidão foi abolida no Brasil. Mas, ainda assim, eles não iriam querer fazer isso. Só pessoas altamente perversas poderiam fazer. Existem, mas são poucas. Com esse grau de perversidade, graças a Deus, são poucas. Então, eles iam pegar essas pessoas, trazer para cá, mostrar cultura, alguma coisa desse tipo. Iriam querer conquistar as terras, isso continuaria, se as terras não tivessem donos, mas hoje em dia todas as terras já têm donos. Ou seja, existiu-se uma evolução. Antes, se fossem os vikings, numa situação dessa, eles iam matar as pessoas, fazerem de escravo e ponto. Agora não. Existe uma evolução. Só que ainda há muito a evoluir. Quando você escutou eu falar isso, que os vikings chegavam numa terra, eles matavam todo mundo e o restante fazia de escravo,
na mesma hora você tem, você tem uma clareza de que isso é um comportamento horripilante. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem um sentimento, nossa, que coisa primitiva, conhecer uma terra nova, matar todo mundo e quem sobrevive fazer eles escravos. Isso é um fato. Eu tenho certeza disso, que cada um de vocês acham isso horripilante. Só que ainda existem atos que deveriam ser vistos como horripilantes, mas não são. Que daqui a vários anos, se você avançasse 100, 150, vamos lá, uns 1000 anos para frente, menos, só que vamos jogar 1000 anos para frente, vão ter atos que hoje são vistos como normais, que vocês vão falar que 1000 anos à frente vocês vão considerar serem idênticos ao fato dos vikings chegarem numa terra, matar todo mundo e fazer o restante de escravo. Iriam considerar como idênticos. Ou seja, existem atos hoje, pensamentos hoje, considerados altamente normais, legalizados, inclusive, que são horripilantes. E para o universo, independente de não se ter a clareza, continuou sendo horripilante. Ou vocês acham que Deus não digo Deus perdoa todo mundo, mas já até a pessoa fez e já está perdoada, mas na contabilidade cósmica, crédito e débito, ou seja, os karmas, você acha que o fato dos vikings não serem evoluídos retirou o débito deles chegarem em locais e matarem todo mundo e fazer o restante de escravo? De forma alguma. Não. Assim como existem fatos hoje que são horripilantes, só que que são considerados normais pela cultura, igual a cultura dos vikings, culturalmente ok, só que passa despercebido, mas somatizam-se débitos. Vai criando antimatérias, somatizações, sombras criadas em acontecimentos considerados normais, mas fica sombra, e assim por diante. Tem encarnações de vocês, de todo mundo, que tem bem gravados tudo que foi feito nesta atual encarnação. Nesse sentido, nessas encarnações, a gente tem gravados todos os acontecimentos dessa encarnação, inclusive do futuro, eles têm sombras pesadíssimas. Por exemplo, a pessoa que come patê de fígado de ganso, ela tem sombra com esse fato e essa sombra está afetando na outra encarnação. Quando isso é resolvido nessa encarnação, na outra encarnação também se resolve. E quando na outra encarnação se resolve, vem uma margem de créditos para você nessa encarnação aqui, porque tudo está paralelo. Então vem uma margem de créditos. Isso significa, na prática, bênçãos na sua vida acontecendo. Bênçãos. Porque você resolveu questões gravíssimas que estão afetando outras encarnações que estão acontecendo de forma paralela. Porque todas as encarnações acontecem de forma paralela. Você está tendo uma percepção altíssima dessa encarnação atual. Aqui, planeta Terra, terceira dimensão, onde você está me assistindo aqui, a sua percepção está toda concentrada aqui. Mas, paralelamente, outras encarnações suas estão acontecendo. Você não tem a percepção disso. A sua percepção está toda aqui. Mas outros estão acontecendo. E qualquer ato seu aqui que beneficia as outras encarnações, bate e volta para cá em bênçãos. Pequenos atos mudados aqui, nesta encarnação, significam bênçãos aqui. Quando eu digo pequenos atos, é pequenos atos considerado a percepção da realidade aqui desta encarnação, que na verdade seriam atos novos, grandes atos, mas são vistos como pequenos atos. Como parar de comer a patê de fígado de ganso, por exemplo.
Tem pessoas que comem e nem sabem. Parar de comer alimentos oriundos alimentos suínos. Presunto. Presunto, pãozinho com presunto, eu sempre gostei. Mas é algo que eu não posso fazer. Presunto, origem suíno, os porcos sofrem demais. Sofrem demais porque os porcos são os animais considerados, até mesmo comparados com os macacos. Aí só tem algumas variações, mas são os animais mais inteligentes que existem. Pronto. Os porcos sabiam disso? Que mais a mente se aproximaria dos seres humanos? O macaco, eu não vou levar em consideração, sem levar em consideração o macaco, tá? Porque tem outras diversas questões aí. Sem levar em consideração o macaco. Eu sempre comento isso, entre o porco e o cachorro, por exemplo, o porco é mais evoluído, a capacidade cerebral dele é maior. O porco adoraria que os seres humanos o tratassem com o mesmo carinho que ele trata o cachorro, por exemplo. E a inteligência do porco é maior. Só que porco aqui é uma coisa altamente bizarra, como o porco é tratado. O porco, ele não gosta de lama, mas pegaram o porco e associaram a lama. Por quê? Aí tem coisas por trás, é claro, mas sem entrar nesse mérito. Bom, então, pequenos atos significam bênçãos acontecendo na sua vida. Então, para que você tenha bênçãos na sua vida, é só você cortar pequenos atos, como parar de comer porco. Aí tem graus, tá? Tem graus aí. A carne também. Se você souber uma fonte fidedigna que o porco é bem tratado para ser morto e você se alimentar dele, ok. Problema nenhum, você pode se alimentar. Agora, se você entrar nessa autossabotagem, não tem problema comer porco, não tem problema comer carne, basta fazer uma oração, né, para aquele animal estar resolvido. Isso é enganação. Tá? Tem pessoas aí que falam isso, pessoas até que nós usamos como parâmetro, só que eu não só de escola, como eu tenho certeza absoluta que isso não resolve. Isso que orar, ora pelo animal, tá feito. Isso seria muito fácil. Isso, eu garanto a vocês, pode melhorar, como pode até piorar. Porque se a pessoa sabe do sofrimento que o animal passa, aí ora e acha que tá tudo bem, isso é complicado. Continuando. Pequenos atos que você pode fazer, como parar de comer porco, parar de comer carne. Considerar a mentalidade deve ser o seguinte. Quando os vikings, o povo da mitologia nórdica, eles chegavam em novas terras e matavam todo mundo, e o restante fazia de escravo, é a mesma coisa do que o ser humano pega porcos, pega bois, pega gansos, pega frango, pega não sei o que, mata, né, de forma violenta e se alimenta. É a mesma coisa. Só não se tem a percepção hoje ainda disso, mas futuramente, com o aumento do grau de percepção, vai ser visto que é a mesma coisa. Porque ambos são seres vivos. São seres vivos. Vamos lá. Uma outra questão. Eu menciono que existe o fator campo eletromagnético. Certo? Campo eletromagnético. Tudo que nós fazemos, volta. Isso é tudo. Para eu dar um exemplo para vocês, como que isso é relacionado a tudo, eu vou falar algo que eu deveria falar na terça-feira, mas eu vou falar hoje aqui. Para exemplificar que é tudo, vou citar um fato. É claro que a falta de percepção faz a pessoa não captar isso. Mas seres humanos, eles
tem cachorros como animal de estimação? Sem entrar no mérito se isso é ruim ou é bom, quem trata o cachorro de forma. Quem trata o cachorro bem, esse fato, criar o cachorro como um animal de estimação, ok. Quem trata o cachorro mal, esse fato é ruim. Mas o simples fato de ter cachorros como um animal de estimação faz com que isso não é percebido. Eu vou falar algo bem complexo agora. Faz com que seres humanos também sejam animais de estimação de seres mais evoluídos. Ou seja, existem donos. É bem enxergar isso é complicado, é muito difícil. Existem donos também. Se a pessoa trata o animal de estimação dele de forma ok, os donos vão ser ok. Isso eu estou falando nessa dimensão, tá? De forma isolada aqui. Tá? Acabou essa dimensão, essa encarnação. Ok? Esta encarnação aqui. Morreu, desencarnou, aí essa figura não existe mais. Isso que eu estou falando. Mas enquanto está encarnado, existe essa figura. Donos. Se a pessoa tem um animal de estimação e eu trato de forma ok, o dono dele também vai tratá-lo de forma ok. E se ele trata o animal de estimação de forma não ok, o dono também vai tratá-lo de forma não ok. E isso, tá? Continua. Mas se continua, com o animal é a mesma coisa. E assim vai. Existe uma cadeia. Uma cadeia aí, como se fosse uma cadeia alimentar. De predadores, né? Etc. É complicado enxergar isso, mas se você tem um animal de estimação, observa o modo que você a trata. O que faria você tratá-lo? Quais seriam os comportamentos que denotariam você estar o tratando melhor? Porque todo mundo vai dizer que trata bem o cachorro, a cachorra, mas é apenas a sua percepção. Se realmente você trata bem ou não, não se sabe. Porque a percepção pode estar altamente limitada. Recentemente eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, o cachorro está dormindo no sofá. É o único sofá em frente à televisão. Você quer ver televisão? Você vai deixar de ver televisão porque o cachorro está dormindo no sofá? Ou não? Vai tirar o cachorro, vai dormir em outro lugar. Tirar o cachorro é tratar mal. Deixar ele dormindo é tratar bem. Exemplo bem simples. Porque tem muitas pessoas que dizem que tratam bem, mas queriam tirar o cachorro do sofá para poder ver televisão. Mas elas falam que tratam bem e acreditam nisso. É só inverter as coisas. Se fosse alguém te acordando, você estaria sendo bem tratada? Será? O que você ia dizer? Isso está dentro da percepção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar o som. Deixa eu liberar o som. Tá liberado. Perguntas? Não? Tudo tranquilo? Tem certeza? Não, tá tranquilo. Maurina, pode perguntar. Eu tenho pergunta. Igor, quando você fala da... Paulo, pode falar um pouquinho mais alto para todo mundo escutar, querida? Quando tu falas da questão Não das aumentou nada. sombras que a gente... Continua o mesmo grau de volume. Oi? Quando você fala da questão das sombras, do fato das pessoas não suportarem ver filmes, notícias de violência. A minha pergunta, a minha dúvida, eu sempre tive isso. Eu não aguento. Eu não dou conta de assistir filmes de violência, de porrada, de morte, enfim. Como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu tenho essa dificuldade. Como você vai trabalhar com isso?
Então, vamos lá. Primeiro, é o que eu disse, pode ser, possivelmente, o maior grau de chance é de ser uma sombra relacionada a outras vidas. Não digo vidas anteriores, é outras vidas. Pode ser que seja nessa vida também. Pode ser. Por exemplo, você viu uma pessoa. Você, quando era criança, maltratou um animal, por exemplo. Se ocorreu isso. Ou algum ato seu, quando criança, que você, de repente. Se vamos lá, uma pessoa. Vamos supor que seja uma pessoa que tenha sombras também relacionadas a filmes violentos. Estou falando isso uma pessoa para não falar você, tá? Para trocar você por pessoa. Para não ser algo que eu esteja incentivando ou ditando na sua mente. Porque a palavra você é muito forte. Então, uma pessoa, ela tem essa sombra. Pode ser em razão dela, quando criança, ter maltratado um animal. Pode ser dela, quando criança, ter visto o pai ou a mãe maltratando o animal. Ou alguma história contada quando era criança, de maltrato aos animais. De maltrato a pessoas também, mesma coisa, eu falei animais mais geral, pessoas ou animais, porque você não falou animais especificamente, falou violência. Então, quando eu falei animais, lê-se pessoa ou animal, geral. Ou um filme que você assistiu, que seja de forma inconsciente, seu pai assistindo e você ali no canto, brincando, e o inconsciente captando tudo. Pode ser também, assim como pode ser de outras vidas. De outras vidas geralmente é o que, nesse caso específico, de ojeriza a ver filmes com violência com pessoas, geralmente é de outras vidas. Identificar isso. Eu não gosto de trabalhar com outras vidas, eu não gosto de fazer isso, tá? Não gosto. Porque dá margem para autossabotagem, dá margem a mente criar coisas que não ocorreram, entende? Então, eu não gosto. Mas se você não voltar na origem e direcionar para esse fato outras vidas, muitas pessoas têm sucesso de ir lá na outra vida e ressignificar o acontecimento. Tem sucesso. Pois é. Calma, um minuto, não acabei de falar, calma aí. Senão você vai sabotar a minha explicação. Eu não gosto dessa questão de intencionar para outra vida, porque a mente pode aproveitar disso para criar um acontecimento em outra vida violenta que na verdade não existiu, e a partir disso a pessoa acreditar que fez isso em outra vida e ficar se punindo nessa vida, mesmo tendo ressignificado. De repente ressignificou de forma ruim, criou algo, tentou ressignificar algo que não ocorreu. Na verdade, então, não vai ter ressignificação se não ocorreu. E aí vai ser criado um débito à toa. Então, eu não gosto de trabalhar isso. Qual é a melhor maneira de se resolver essa questão? Para mim é muito claro. Para mim é muito claro. Qual é a melhor maneira de se resolver essa questão? Enfrentando a situação? Não, enfrentar é o básico. Se não enfrentar, você nunca vai resolver. Logo de cara, mas quando você diz enfrentar, é assistir o filme na marra? É isso? Pois é, aí é que tá o problema, né? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo a vida inteira? Não, tá. Eu te perguntei se seria isso. Você já tá dizendo como vai. Então, sem sabotar a minha explicação. Você é perita nisso. Eu já sabia que você ia fazer isso. Eu perguntei, enfrentar a situação significa para você assistir o filme na marra? É isso? Sim ou não? Não. Não? Então, o que seria enfrentar a situação para você? Pois é. O que me veio à mente seria isso. Enfrentar a situação assistindo o filme ou os vídeos à força, eu diria. Mas eu acho que isso também não iria resolver. Isso eu já tentei e não consigo. Isso, enfrentar, como eu disse anteriormente, seria dentro de uns limites, né?
A pessoa, se ela está sofrendo ali, ela não tem que ficar sofrendo forçado, tá? Agora, se é a vontade de ligar meio que no impulso, isso pode ser enfrentado. Porque existe um impulso como se fosse um verdadeiro gatilho mental, né? Uma chamada, como se fosse uma chamada para ação. Amigo, isso é muito forte. Desculpa estar interrompendo dessa forma a tua live, mas eu vou te dizer, isso é tão forte que se eu assistir um filme em que tem porrada e começar a socar o outro, eu começo a chorar. Não dá. Não dá. Então vamos. Então, assim, é para você ver o grau que é. A intensidade que isso é. Então, como eu disse, se for apenas o gatilho mental, né, a pessoa vê e ela, como se fosse uma chamada para ação, ela vê essa violência e desliga, isso pode ser superado. Agora, se ela se mantém e gera sofrimento, fica chorando, etc., então não deve ser enfrentado. Isso aí é besteira. É a mesma coisa pegar uma faca e ficar se apunhalando, né, ou pegar um chicote e ficar se batendo para pagar débitos, né? Pagar débitos de forma bizarra. Não deve ser feito. O que você deve fazer é ter atos em vida altamente benéficos às pessoas. Ponto. Trabalho de amor incondicional referente às pessoas. Isso vai resolver essa questão. Simples assim. Isso vai me ajudar a superar tudo isso. Tudo isso. Trabalhar no CVV, por exemplo, ajuda de forma maestral. Agora, querer resolver isso e sem nenhum trabalho em que você vai se doar, é complicado. Querer só o crédito, sem o débito, crédito e débito eles se equivalem aqui, né? Uhum. Então a pessoa quer crédito sem nada. É que nem aquelas pessoas que só querem receber, não querem dar nunca. Receber é ótimo, tá? Ótimo. Você pode até querer receber mais do que dar. Problema nenhum, é até melhor isso. Porque a pessoa está aberta para o recebimento, isso é muito importante. O pensamento que tem que dar mais para dar mais e receber menos, isso é um comportamento limitante da própria pessoa, tá? E é exatamente isso que acontece. A pessoa acredita que ela tem que dar para receber, aí como ela tem que dar mais para receber menos, e só que como ela não dá nada, ela não recebe nada também. Essa crença é altamente, uma coisa muito forte. Se a gente for lá na origem, lá querer cavar bem fundo, né, se a pessoa quer ser altamente evoluída, o pensamento é que ela deve receber independente dela dar ou não. Mas isso é uma coisa muito evoluída. Tá? Como as pessoas não têm esse grau de evolução, existe essa questão justamente para se ter um parâmetro, porque senão as pessoas com o grau de bondade que se tem, se ela acreditar que ela pode receber sem dar nada, ela tiver isso bem gravado no inconsciente, danou-se, o mundo ia ser mais perverso do que já é. Então, denominou-se essa questão, né? As pessoas, elas devem dar e receber. Só que se acredita nisso e não tem atos condizentes com isso. De forma inconsciente, está gravado isso. Deve dar para receber. Só que conscientemente a pessoa não sabe disso e ela não dá nada e também não recebe nada. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Você deve dar e assim você vai receber. Nesse sentido, se você, levando para o caso específico, quando eu assisto filmes violentos, eu não consigo assistir. Beleza, ajuda as pessoas de uma forma altamente benéfica, você vai resolver essa questão. Mas ajudar de forma altamente benéfica, né? Dar esmola, né? Pegar as roupas velhas e dar
para moradores de rua, etc. Não é isso, falando altamente benéficas. Entendo. Aí eu dei o subterfúgio. Trabalho do CVV. Aí você vai fazer algo altamente benéfico. Ou alguma outra aí que você enxergar mais do mesmo naipe. Uhum. E aí tudo se resolve. Obrigada. Foi respondido, Maurina? Foi. Não, esse foi. Se não foi, fala, pode falar. Oi? Pode falar, querida. Foi respondido, foi esclarecido, foi respondido, foi esclarecido. E sou grata. Então tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Igor, Obrigado pela pergunta, Maurina, tá? Foi muito boa. Pode falar, Davi. Igor, eu só quero comentar que eu tenho muito essa situação, mas não relacionada a filmes de violência. Eu tenho isso com situações que eu vejo alguém passando vergonha. E isso acontece direto em filmes e séries, que alguém passa vergonha aqui e ali, principalmente comédia, e eu tenho essa ojeriza, assim, impulso Sombra de... sua. Isso. Ou porque você passou por essa situação em vida, aí pode ser isso, é mais forte, ou porque você fez pessoas passarem por isso. Uhum. Qual seria? O que você acha? Eu passei em vida. Eu sei até a cena que foi. Então, ressignificou? Acho que... Não, eu acho que não, porque eu sabotei. Acho que sabotei, sim. Beleza. Tem que ressignificar. Então ressignifica. Qualquer coisa você pode contar com a minha ajuda pra gente fazer juntos, tá? Beleza. Beleza? Tranquilo. Mais alguma pergunta? Éder Ramos. Éder. Oi, Igor. Consegue me escutar bem? Faça uma pergunta, Éder. Rapaz, eu não. Eu tô gostando muito da live em si, e eu vi a Maurina, não é isso, falando, Ah, quando ela faz um trabalho benéfico, eu entendi dessa forma. Quando ela faz um trabalho benéfico, significa dizer que quando ela for assistir ao filme novamente, ela não vai ter a mesma sensação mais, é isso? então, é o seguinte. O trabalho benéfico vai significar crédito. Não sei se vai ser direto para o filme, porque existem outras questões na vida dela mais urgentes. Então, os trabalhos benéficos, eles vão resolvendo as questões mais urgentes. Certo? Mais urgentes. Aí tem que ver o grau de urgência. Ou seja, não é uma coisa específica. Beneficiou o filme violento, ela fez um trabalho benéfico a alguém, assistir filmes violentos vai ser algo que não vai provocar mais trauma nela. Não. Fez trabalhos benéficos, aquilo que mais aflige vai sendo resolvido. Aí tem que ver lá dentro da vida dela, isso não é ela que escolhe. O universo sabe. O universo tem uma sabedoria sobre isso. Porque muitas pessoas, elas acham que o problema é um, mas na verdade o problema é outro. Então o universo vai resolvendo no grau de urgência dentro da vida dela. Não é algo específico, entendeu? Entendi agora. Era isso que estava a minha dúvida. Tá? Agora entendi. Felipe, quer perguntar, Felipe? Felipe, quer fazer alguma pergunta? A minha pergunta era, já foi feita em filmes e séries quando tem muita aquela cena de vergonha ou aquela cena que tu vai romper um padrão ali, assim, eu fico tipo assim, ai meu Deus, fico um pouco apreensivo, mas já foi meio que respondido antes, né? Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Celso, quer perguntar, Celso? Oi, Igor. Não, tô tranquilo. Obrigado. Valeu. Manuela Alves, quer perguntar, Manuela?
Oi, Igor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Com relação você falar de não comer carne, né? Por conta Com do, relação. Repete, por gentileza. de não comer carne, a questão de não comer carne. Não comentar, é isso? Tá bem Não baixo comer aqui pra mim. carne. Oi? Não comer carne. Não começar. Não comer carne, tá? De não comer carne. Ok. Assim, com relação ao vegetal também, não é? Porque sempre comentam isso, né? E não entra, não faça a pergunta, que eu tô lendo o livro. Eu tô lendo um livro chamado. Um livro sobre as plantas, etc. E daqui a pouco eu vou ter um entendimento que só posso comer fruta, porque o livro também fala de questões relacionadas a essa questão. Mas continua, faça a pergunta, faça a sua pergunta. Pronto, é justamente essa dúvida que eu tenho, né? Porque os vegetais também são seres vivos, né? Aí eu Sim. fico na dúvida, porque questionam muito sobre essa questão, né? De não comer a carne. Por que será? Porque os vegetais, a gente sabe que eles também têm os tecidos, né? Que quando sofrem um corte, eles se regeneram. Mas não sei se a questão também é por eles não possuírem os sentimentos. Pode ser, né? Relacionada a isso. É o seguinte, olha só. Você consegue plantar? Tem um espaço para você plantar? Tenho pouco, mas tenho. Mas, assim, na Então, roça como eu que você tenho. planta no que diz respeito aos vegetais? E trata eles com carinho. Aí, ó, aí você vai fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui. Oi? Se você começar a comer o que você mesmo plantar e você tratá-los com carinho, a planta com carinho, com o vegetal carinho, o alface, etc., você vai fazer isso aqui, ó. Sim. Porque aquele ser vivo, o vegetal vai estar evoluindo, tá? E você vai estar colocando para dentro de si algo vivo em evolução. Nossa, isso aí é algo que faz a pessoa fazer isso aqui, ó. Eu já tenho feito isso bastante. Que bom. Mas, quando eu digo comer o que você planta, Já tô indo. quando eu digo. Deixa eu botar o povo no mudo aqui. Quando eu digo comer o que você planta, leia-se comer o que você planta de forma altamente amorosa. Não adianta nada você plantar de forma, né, esquecer de dar água suja para a planta, né, tem que dar água filtrada, mandar amor, tratar com carinho. Aí você vai lá e se alimenta. Aquilo ali é como se fosse o Popeye comendo espinafre. Alguém lembra do Popeye? Na minha infância tinha muito esse desenho do Popeye, que quando ele comia espinafre, ele ficava mais forte. Mesma coisa. O espinafre do Popeye para os seres humanos o ser humano plantando, cuidando, depois se alimentando daquilo ali. O espinafre do Popeye. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Popeye é da geração de vocês? Foi da minha. É de vocês também, não? Popeye? Fui. Hã? Oi, Igor, deve ter sido, porque eu lembro de assistir, mas um pouco assim, sabe? Bem Mas breve. Peguei o final. você tem quase a metade da minha idade, Davi. Pois é, então. Popeye e Olivia Palito. Popeye e Olivia Palito, isso aí. Ô, Igor, eu tenho uma pergunta. Os orgânicos, frango orgânico, carne orgânica, é mais, assim, mais saudável, mas eles também sofrem, assim, ou... Geralmente, eles são feitos. Só o fato de não dar veneno, isso aí já é um grande feito, né? Porque os orgânicos, Igor, eles são alimentados de forma benéfica. Eles não é dado veneno para os orgânicos. Eu só como orgânico. Vegetal. Só orgânico. Sim.
quando eu falei que só como orgânico vegetal, não é porque eu sou zero de carne, não. Eu como carne também de vez em quando. E infelizmente ainda não parei de comer carne. E quando eu como também não é orgânico. Porque o orgânico, a carne, não sei se você já viu, o frango orgânico, por exemplo, os orgânicos estragam rápido, todo orgânico, e vem muito pouco, é pouca carne, mas é isso aí. Fazer o quê? Tem que fazer o que é o O certo. frango aqui é só orgânico. A carne aqui é muito cara. A carne orgânica, cara, Muito cara. imagina, o frango já é. Eu nunca nem olhei, nunca vi carne orgânica sendo vendida. Vou até procurar ver. Tem um mercado só de orgânicos que tem. Qual mercado orgânico aqui no Rio? Qual mercado orgânico aqui no Rio que você vai? Não, eu não vou, mas eu sei que tem. Aqui em Copacabana tem, se eu não me engano, é na Santa Clara. Não tenho certeza, não. Eu vou procurar Tem no depois. Leblon também. Tem no Leblon também, acho que é da Corim. Corim? É. Bacana, nunca fui, vou procurar, vou lá. Obrigado. Felipe, chamou? Pode perguntar. Igor, a dúvida antes, não sei quem que fez a pergunta antes, era sobre comer carne e comer vegetais, mas mesmo os vegetais tendo vida, essa era a dúvida que eu ouvi antes? A dúvida da Manuela? Acho que foi. Foi, no caso dos vegetais, não é, os vegetais têm vida, e dos vegetais também sofrerem violência. Essa foi a dúvida dela. Tá. Eu queria compartilhar um conhecimento que eu tenho. Pode falar. Eu sou vegano, eu não como carne pela frequência vibracional da carne, pelo Dharma, carne. O animal tinha uma alma, tinha uma vida, então a energia do animal está na carne. Então, a cultura védica chama de sattva, rajas e tamas. Então, as carnes são tamas de vibração baixa. Como eu trabalho com curas, a reiki, eu sinto isso. E quando eu comecei a ser vegano, eu tive muitas perguntas. Mas tu não come carne porque tem vida. Mas a massa tem vida, não sei o que mais. E eu tive muitas perguntas sobre isso. Por que os vegetais sim e a carne não? Eu fui atrás e na cultura védica que fala que os vegetais estão em estados vegetativos, porque são chamados de vegetais, onde eles têm uma consciência diminuta e eles servem para nos alimentar, que nós temos que comer de tudo que a terra dá, que é grãos, cereais e frutos. E essa prática se chama o ahimsa, sem violência, onde você come as vidas com a menor consciência possível para você comer. Por isso que os vegetais se chamam vegetais, que estão em estado vegetativo, para que não sofra tanto quanto um animal. Boa explicação. O ser humano em estado vegetativo, você acha que ele sofre ou você acha que ele não sofre? Eles sofrem. Sofrem. Mas se o ser humano em estado vegetativo ele sofre, por que o vegetal não sofre? Porque o vegetal foi o que eu posso dizer assim, nós temos que nos alimentar, né, de um jeito ou de outro. Temos que colocar para dentro de nós energia, chi. E nada que quando você come uma fruta, um vegetal, alguma coisa, tu está colocando energia chi. Tudo é energia. Só que os vegetais foram feitos para nos alimentarmos. Mas é óbvio que já foi comprovado, quando você corta uma cenoura, ela grita, grosso modo falando, né? Mas seria o ahimsa, o menor dano possível na sua encarnação na Terra. Entendi. Tá. Agora porque que o vegetal sofre, isso é um fato. Por exemplo, quando a árvore é cortada, inclusive as árvores choram. De vez em quando acontece da pessoa estar sentada e a árvore tem um pingo, é a árvore chorando. Mas, inclusive, o que você falou da cenoura, dela gritar, isso aí é uma ferramenta que capta o som lá no bem profundo, né? Bem sobre todos aqueles sons que apenas fazem efeito subliminar, tem máquinas que captam, por isso que elas captaram o som da cenoura gritando. Mas essa sua teoria, eu achei interessante. Vou até pegar o nome certinho com você depois. Tá. Eu tô chegando a uma conclusão. É claro que eu vou pesquisar muito sobre isso, mas estou chegando a uma conclusão
que Deus queria que o ser humano se alimentasse apenas de fruta. Eu acho, eu não tenho certeza disso, tá? Eu não tenho certeza disso, mas eu estou chegando a essa conclusão, porque a fruta é o único alimento que, se for parar para analisar, que Deus criou e não pode ser falado que não foi criado para alimentar as pessoas, porque a fruta serve para isso, é um alimento, o único alimento que não é vivo entre aspas, né? Porque a árvore viva que gera fruta e que o ser humano pode se alimentar. Na verdade, vamos lá, tanto os vegetais, tanto os animais, eles também servem para alimentar quem está numa cadeia acima, se forem tratados de forma ok. Isso é um fato. Se for respeitado, tá? Se eles forem respeitados como seres vivos, tá? Deus tira a alma deles antes. Se forem respeitados como seres vivos. Então eles não sofrem na hora que eles vão ser abatidos, mortos, né? A mesma coisa acontece quando o crocodilo vai lá se alimentar daqueles bois, né? Leite, aqueles búfalos, tem um outro nome. Quando eles vão atravessar o rio, né? Porque tá mudando de estação, então eles têm que ir para lugares onde eles vão conseguir se alimentar. Então vem aqueles milhões, né? Milhões de... Acho que é Guiné o nome. Eles vão e atravessam os rios, o crocodilo vai lá. Oi? São os gnus. Gnus, isso. São os gnus. Eles vão atravessar os rios, o crocodilo vai lá e... Só que isso está dentro de uma cadeia alimentar. Então, quando o crocodilo ele abriu a boca, Deus já tira a alma dele antes. Então, ele não morre. Porque está dentro de uma cadeia alimentar. Ah, mas por que quando o ser humano, então, faz isso com o boi, o Deus não tira a alma dele antes? O crocodilo é um réptil. Então, o crocodilo ir lá e se alimentar do boi está dentro de uma cadeia alimentar. O ser humano, ele tem o cérebro mamífero e o não mamífero, além do cérebro reptiliano. Então, em respeito à cadeia alimentar, em respeito à cadeia evolutiva, o ser humano deve tratar o ser vivo ali de uma forma que ele seja respeitado. E aí, Deus vai lá e tira a alma dele antes. Ou seja, a pessoa que ela pega o boi, ela não fica dando veneno para o boi ficar mais forte, o boi continua se alimentando do que ele deve se alimentar, e aí chega um determinado momento, a pessoa faz uma oração antes e vai lá e mata o boi, pensando em matá-lo da melhor forma possível. O simples fato dela ir lá e tirar a vida do boi da melhor forma possível já faz com que o universo tire a alma do boi antes. E a mesma coisa com as plantas. A pessoa que cuida da planta, não dá agrotóxico, não dá veneno, envia amor, dá água potável para ela e tudo mais. Quando ela vai lá e vai se alimentar da planta, Deus já tira a alma dela antes. E aquela, entre aspas, ser vivo em evolução fica dentro da pessoa. A pessoa faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Mas